Olá, boa noite a todos. Meu nome é Viviane Veiga, sou médica intensivista da BP em São Paulo e diretora científica da MIB na gestão 26 e 27. Hoje a gente tem o prazer de estar junto de grandes intensivistas, grandes amigos para discutir um tema super atual, que são os novos guidelines da Surviving Sepsis Campaign. Então estarão comigo hoje na moderação Dr. Felipe Dalpisol, médico intensivista, professor do curso de medicina da Unesc e presidente da Comissão de Sepse e Infecção da MIB. A doutora Flávia Machado, professora associada da disciplina de Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina e presidente eleita da MIB. Dr. Marcelo Maia, médico intensivista e ex-presidente da MIB. Dr. Regis Rosa, professor de Medicina Intensiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vice-presidente do ILAS e pesquisador do Hospital Moinhos de Vento. E Dr. Luciano Azevedo, professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein e ex-presidente do ILAS. Então sejam todos muito bem-vindos. Fiquem muito à vontade para nos mandar perguntas pelo chat. Então, ao final das apresentações, nós teremos aí um momento de discussão. E para a gente começar, eu gostaria de chamar a professora Flávia Machado. Flávia, seja super bem-vinda. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite aí, a doutora Viviane e a MIB. E vamos lá, né? Vamos aí 20 minutos. E a mim coube falar da parte inicial de hemodinâmica. Opa, vamos lá. Então, como eu sou a primeira a falar, eu vou também dar uma explicadinha rápida de como é que a Surviving funciona, né? A Surviving, eu tenho o prazer de estar no board aí da Surviving já há 4 gestões, eu posso dizer para vocês que essa foi a melhor de todas, e cada vez ela é melhor. E ela sempre usa o grade, e quando a gente estiver aqui falando sobre recomendação forte ou recomendação condicional, vamos nos lembrar que, do nosso ponto de vista, uma recomendação forte é aquela que deve ser oferecida a todos, a maioria dos pacientes pelo menos, e tem pouca necessidade de decisão compartilhada. Por outro lado, quando a gente fala do condicional, ela deve ser oferecida à maioria dos pacientes, mas existe espaço para decisão compartilhada, ou seja, existe espaço para individualização da terapia, uma coisa que é super importante hoje em dia nas nossas unidades de terapia intensiva, como a gente sabe. Então, a gente vai usar sempre a força de recomendação, falar de forte e a condicional, contra ou a favor, e lembrar que isso tem a ver com a certeza da evidência, ou seja, qual a evidência que existe hoje na literatura. Mas não é apenas a certeza da evidência que o grade leva em consideração. Ele leva em consideração o balanço entre riscos e benefícios, ele leva em consideração a aceitabilidade daquela intervenção, a factibilidade daquela intervenção, a custo-efetividade, a equidade, para daí gerar uma recomendação. Nós temos aí só 20 minutos, então o que a gente fez aqui do ponto de vista da hemodinâmica é tentar trazer para vocês apenas as recomendações que foram revisitadas, ou seja, havia alguma nova evidência que fez com que a antiga recomendação de 2021 fosse revista, ou alguma nova recomendação. Então, a gente não vai, na maioria das vezes, eu acho, falar aqui hoje, a menos que seja na discussão, sobre aquilo que foi carry-over, ou seja, aquilo que continua exatamente igual a 2021 e que quem quiser ler o racional vai ter que ir lá na recomendação para ler o racional. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa sobre hemodinâmica. E aí? Precisa medir lactato? Como é que é? Continua valendo o lactato? E a recomendação é sim uma sugestão de usar lactato e usar em medidas seriadas, como a gente vem fazendo hoje, né? O primeiro lactato indicando uma intervenção hemodinâmica e a gente recoletando esse lactato para ver em que direção ele está. Mas ficou mais claro dessa vez que a gente não deve perseguir normalização de lactato, visto que ele pode se manter alterado por outras razões que não são a hipoperfusão. Então, o conjunto de evidências hoje, ele sustenta o lactato como uma avaliação válida de perfusão, tá? A despeito de toda essa controvérsia a respeito da sua normalização. E o tempo de enchimento capilar não veio substituir o lactato? Quando a Surviving se reuniu, e desse ano eu fui de novo do grupo de hemodinâmica, né? Na última versão eu fui a chefe lá do grupo de hemodinâmica, e agora eu estava de novo no grupo de hemodinâmica. A gente sabia que o Andrômeda
ia ser publicado, mas a gente não sabia, obviamente, os resultados do Andrômeda. O Andrômeda foi publicado depois da Survive. Mesmo sem o Andrômeda, já tinha ficado claro que o TEC teria um papel nesta avaliação de perfusão. E agora foi feita, então, a sugestão do uso do tempo de enchimento capilar para orientar a ressuscitação desses pacientes, e o nível de evidência é baixo por causa disso. Se a gente tivesse levado em consideração o Andrômeda, esse nível de evidência seria moderado com certeza. O que o Andrômeda mostrou? Vamos recapitular. O pessoal da Living, aqui da América Latina, randomizou 1.500 pacientes para uma intervenção guiada pelo TEC, né? Toda vez que o TEC não estava alterado, tinha uma série, um algoritmo de ações, que a gente não tem tempo aqui para discutir, visando a normalização desse tempo de enchimento capilar, versus o usual care. E eles mostraram, era um desfecho composto, com hierárquico, com ratio, mas eles mostraram mais taxa de vitórias para o grupo guiado por TEC, basicamente porque houve a redução do tempo de suporte, orgânico nesses pacientes, que é um desfecho subjetivo, eventualmente, mas que é válido. Portanto, está lá e com certeza eu acho que a Surviving continuaria recomendando o tempo de enchimento capilar. E o tal dos 30 ml por quilo? Revisitado foi e continuou basicamente a mesma sugestão de que sim, pacientes com hipoperfusão devido à sepse, sugere-se administrar 30 ml por quilo, né? Pelo menos 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas, não significa em 3 horas, significa que a gente deve começar logo dentro da primeira hora e administrar o mais rápido possível dentro da tolerância do paciente, mas vamos lembrar aqui que tem a palavra sugerimos, significando que a gente deve sim levar em consideração características e o contexto individual do paciente, a sua fluidotolerância, que a gente deve reavaliar frequentemente, não é para prescrever os 30 ml de uma vezada só. E uma mudança desse ano é que a Surviving deixou claro que a gente deve usar o peso corporal real do paciente, mas que se o IMC for acima de 30, a gente deve usar o peso ideal e não o peso real do paciente. Então depois que eu dou esses 30 ml por quilo, individualizando para o paciente que está na minha frente, o que eu faço? Eu posso dar mais fluido? Olha, a sugestão é que você não deva dar mais fluidos, exceto se você conseguir usar medidas dinâmicas para orientar essa reposição volêmica. Mas então não devo usá-las antes de tal 30 ml? Depende de onde você estiver. Se você estiver num lugar que você consegue, desde o início, avaliar a fluido-responsividade por métodos dinâmicos validados para dizer esse paciente realmente não está fluido responsivo, até pode fazer isso na fase inicial, de novo individualizando a terapia. Mas se você quiser dar mais do que 30, a sugestão é bem razoável de que a gente não deva fazer isso sem mostrar que o nosso paciente está fluido responsivo. Lembrando que a gente está falando de método dinâmico, tipo elevação passiva das pernas com alguma monitorização de débito, delta PP, ou variação de volume sistólico, e que todas essas técnicas tem muita dificuldade. Então, não vale ir lá e colocar o ultrassom, o eco na cava e dizer está muito grande esta cava, não vou dar volume. Não é isso que está na recomendação. Flávia, mas para eu avaliar a fluido-responsividade, então eu preciso monitorar o débito cardíaco? Olha, não, a gente acabou de dizer que tem alguns métodos que você não precisa monitorar o débito, mas se for para fazer uma elevação passiva das pernas, você vai precisar pedir um VTI com eco ou estar com seu paciente monitorado. Então, qual é a sugestão hoje? Na verdade, olhando para a literatura, o que nós entendemos no grupo da hemodinâmica e depois chancelado pelo todo o grupo, é que tem evidências insuficientes para a gente recomendar uma monitorização rotineira de débito cardíaco desses pacientes pelos métodos atualmente disponíveis, minimamente invasivos ou não invasivos, como, por exemplo, a bioreactância. Existem estudos, mas ainda são estudos pequenos e, portanto, o nível de evidência não permite uma recomendação genérica a esse respeito. Flávia, então não é para eu monitorar o débito cardíaco? Não foi isso que a Surviving falou, né? A gente acha que existe espaço para individualização do cuidado aqui também. Aliás, como em tudo na nossa prática diária. Tá bom, então eu vou dar fluido. Qual fluido eu vou dar? A recomendação é usar cristalóides balanceados ao invés de solução salina, exceto se o paciente tiver traumatismo crânioencefálico, e isso veio basicamente dos estudos randomizados, e aqui o Brasil teve uma importância muito grande com o BASICS, 11 mil doentes randomizados no Brasil, o estudo conduzido pelo HCOR em parceria com a BRICNET, e juntando tudo isso numa meta-análise, a gente viu uma sugestão de que o uso de soluções balanceadas provavelmente reduz disfunção, necessidade de terapia substitutiva renal e eventualmente até pode auxiliar na redução de mortalidade.
E a albumina mudou, foi revisitada e mudou, porque antes a sugestão era usar albumina em pacientes que pudessem estar já usado muito cristalóide. E aqui foi invertido um pouco o sentido, né? É usar, é não usar. Na verdade, é usar cristalóides isoladamente, ao invés de usar cristalóides com albumina. Ah, mas então não posso usar nunca albumina? De novo, não. É uma sugestão. É claro que um paciente já tomou muito cristalóide, se você quiser fazer albumina, você pode. Mas a razão principal dessa recomendação foi o custo da albumina e a falta de custo-efetividade. Ela é segura, diferente dos amidos, portanto, é possível usar. Uma outra colocação que ficou bastante clara foi a dúvida que hoje existe com relação a pacientes cirróticos. É possível que nessa subpopulação tenha um papel para a albumina que os estudos atuais não conseguem ainda mostrar. E também ficou claro dos estudos atualmente disponíveis que em pacientes com TCE a gente não deve usar. Então tá bom, eu fiz fluido, agora eu já fiz a ressuscitação inicial, eu avaliei minha fluido responsividade, eu devo ir para uma estratégia mais liberal ou mais restritiva? Aqui foi uma discussão enorme e que se chegou à conclusão que nós não temos evidências nem para um lado nem para o outro, derivada aqui dos estudos Clovers e Classic, que não mostraram diferença de desfechos quando eu uso uma estratégia mais restritiva e liberal. Vamos lembrar que não tem almoço grátis. Quem é restritivo vai usar mais vasopressor. Quem é liberal vai usar mais fluido. E tanto fluidos como vasopressores têm seus efeitos colaterais adversos e que a gente tem que escolher qual a gente vai querer dar. A razão de termos feito essa recomendação é exatamente entender que existe muita variabilidade nos protocolos atualmente disponíveis e empregados nos estudos clínicos. Há uma recomendação clara de que a gente deve avaliar a fluidotolerância do paciente para escolher entre uma estratégia restritiva ou liberal, mas deve levar em consideração, por exemplo, que no nosso país, quando a gente liga um vasopressor, aquele paciente quase que imediatamente precisa de uma transferência para a UTI, e isso pode estar usando o recurso indevidamente. Dentro do manejo multimodal, a hemodinâmico, a gente falou bastante então da reposição volêmica. Agora a gente vai falar um pouquinho do alvo pressórico adequado, do uso combinado de vasopressores e o Luciano vai falar depois de uma parte desse manejo multimodal que é a terapia com corticoide. Do ponto de vista de uso precoce de vasopressor, ficou a recomendação clara de que o nosso paciente não pode ficar hipotenso. Então, se eu precisar iniciar um vasopressor em veia periférica para restaurar a pressão arterial, enquanto eu ainda estou fazendo a minha reposição volêmica, eu devo fazer, tá? Quanto tempo pode ficar? Se depende da dose de nora, isso não está muito claro e nem muito claro também qual veia pode receber noradrenalina, se é a veia, com certeza não pode ser uma veia no pé, né? Mas falta um pouco de evidência da segurança de quais veias são possíveis ser usadas. E uma outra recomendação nesse sentido foi dizer que a gente deve inicialmente começar com fluido, mas a gente pode ligar esse suporte vasopressor se a hipotensão persistir durante a administração de cristalóides, evitando assim hipotensão no meu paciente. Almejando um alvo de pressão em torno de 65, isso foi revisitado e reconduzido, só que dessa vez ficou mais claro que nós estamos falando de uma faixa, que é muito difícil a gente manter em 65. Então, uma faixa dentro de 5 milímetros do razoável, portanto, entre 60, 70, 65, 70, é uma pressão razoável, e as evidências hoje, elas apontam que o grupo de pacientes mais idosos, que era justo o que a gente achava que se beneficiaria de um alvo pressórico mais alto, é o contrário. Né? De novo, não tem almoço grátis. Para eu manter um alvo pressórico mais alto, eu tenho que usar mais nora. E esse grupo de pacientes parece ter malefício com esses alvos mais altos, muito provavelmente porque exige uma dose maior de catecolamina. Então, a Surviving sugere que nesses pacientes a gente persiga um alvo pressórico menor. Lembrar que nas nossas terapias intensivas não é simples manter esse nível de pressão. E como é que eu faço? Ah, eu tenho que passar uma pressão arterial invasiva para manter esse nível de pressão nessa faixa tão precisa que a Surviving está recomendando? Só uma coisa que eu não falei, vamos lembrar de novo que aqui também existe espaço para individualização. Eu posso tentar fazer a pressão um pouco mais alta no meu paciente, se eu ver que não melhorou os parâmetros de perfusão, eu volto para a dose anterior. Isso aconteceu no Andrômeda, era um dos passos do algoritmo do Andrômeda. Mas voltando ao que a gente estava falando, eu preciso monitorizar a pressão arterial invasiva? Olha só, já na Surviving, antes do Everdac ter sido publicado, houve uma discussão enorme e chegamos à conclusão que
nós podemos ou não monitorar invasivamente este paciente, porque não há clara evidência de que passar a pressão e medi-la de forma tão precisa resulta em alteração de desfecho. E depois da Survive foi publicado o EVERDAC, onde randomizaram pacientes para monitorização invasiva e não invasiva, e não mostrou diferença de desfecho. Eu acho esse aqui um tópico ótimo para a gente debater depois na nossa discussão, devemos ou não devemos invadir o paciente. Mas com certeza a gente deve pensar em uso combinado de vasopressores para poupar catecolamina. Então a recomendação continua sendo de adicionar vasopressina ao invés de aumentar as doses de noradrenalina, baseado em 9 estudos, mas de novo a gente teve um problema, que é em qual dose de noradrenalina a gente deve começar vasopressina. Na outra Surviving era 0,25 a 0,5, nessa Surviving fizemos de novo uma pergunta para todos os membros do painel e a dose que a maioria utilizaria seria de 0,3, mas essa dose continuou variando bastante de 0,2 a 0,5. Na verdade, a gente não sabe a resposta para essa pergunta. E a BRIC, de novo, numa parceria com a HCOR, estamos aí investigando por meio do estudo NOVA, onde nós vamos randomizar 2.800 pacientes para começar vasopressina com 0,05 de nora ou 0,5 de nora, né? Então, ultra precoce ou tardiamente. Com relação aos inotrópicos, também tivemos bastante discussão, mas, de novo, falta evidência. É impressionante como falta evidência do uso de inotrópicos nos pacientes com sepse. Nós devemos tratar a disfunção miocárdica? Sim, né? Então, existe a sugestão de que aqueles pacientes que estão no perfil hipodinâmico da disfunção miocárdica recebam inotrópicos. Manteve-se a recomendação que tanto faz usar dobutamina com noradrenalina ou usar a adrenalina somente, né? A recomendação é clara de não usar levosimendan, porque os estudos mostram malefício. E o milrinone, nós entendemos que falta evidência para recomendar o seu uso nesse momento. Mas, por outro lado, a gente sabe hoje que a disfunção miocárdica da sepse também se apresenta com um perfil hiperdinâmico. E, na verdade, a mortalidade nos pacientes com disfunção miocárdica, ela é aumentada tanto no paciente que está com a fração de ejeção muito baixa, quanto aquele paciente que está com a fração de ejeção muito alta. Portanto, existe uma preocupação no tratamento dessa descarga adrenérgica excessiva do paciente e desse coração hiperdinâmico que a gente tem. Entretanto, o que acontece aqui? Quando você vai olhar para a evidência do uso de beta-bloqueadores no paciente com choque séptico para tratar a disfunção miocárdica hiperdinâmica, o que a gente vê é que existe um sinal claro na literatura. Portanto, em algum momento a gente vai ter mais clareza de qual é o paciente que se beneficia ou não. Mas o estudo mais recente, e talvez mais bem desenhado, que é o do Whitehouse, ele foi interrompido por futilidade e por provável malefício do uso de beta-bloqueadores. Então, o que a Surviving optou? Para dizer que, neste momento, a sugestão é não utilizar beta-bloqueadores, que significa que um ou outro paciente, com extremo cuidado, um intensivista muito bem formado, pode até tentar utilizar. E o azul-de-metileno, como ficou? O azul-de-metileno também é outro que a gente olha para a evidência na literatura e claramente vê que existe um papel. E, de novo, a gente tem um problema de que a gente não sabe qual é esse papel e qual é o paciente que vai se beneficiar. Então, o grande problema desses estudos é que eles usaram doses variáveis em populações variadas, alguns muito tardiamente, como uma terapia de resgate, e outros mais precocemente. E olhando para toda esta evidência, o que o board optou por fazer é dizer que, neste momento, não existe evidência suficiente para recomendar o uso de azul-de-metileno. Então, eu acho que as mensagens finais que a gente tem aqui, né, é que a gente deve estar sempre avaliando hipoperfusão do nosso paciente, olhando, tratando, individualizando o nosso cuidado na reposição volêmica, individualizando o nosso cuidado no uso de vasopressores e inotrópicos, mas pensar no nosso paciente como um todo, e eu tenho certeza que nessa live a gente vai fazer isso. A gente vai percorrer
todo este caminho, falando de antibiótico terapia precoce, falando da transição de cuidado, ou seja, focando na trajetória do paciente. Nós, intensivistas, temos, às vezes, essa falha de olhar muito para a hemodinâmica, mas eu quero muito ouvir os nossos outros colegas nas suas apresentações, que vão abordar essa trajetória de maneira mais ampla. Muito obrigada. Obrigado, Flávia, pela excelente apresentação. A gente vai deixar as perguntas para o final e lembrando a audiência que vocês podem deixar as perguntas no chat que tá disponível para vocês. E agora, então, eu tenho a honra de convidar o Dr. Marcelo Maia para fazer a sua apresentação. Obrigado pela presença, doutor. Então, minha apresentação, Felipe, tá ok? Ok. Só não está a tela cheia para mim, pelo Ok. menos. Oi, apareceu? Agora sim, perfeito. Tá bom, inicialmente quero agradecer a todos aí pelo convite, gente, o convite, Flávia, Vivi, Luciano, Felipe, Regis e todos da AMIB que estão conosco. Eu vou tentar fazer o desafio de falar um pouquinho sobre a parte de infecção relacionada ao Survival Sepsis Campaign. Então, o que é muito importante é o ciclo da sepse, o rastreio ela é muito importante, principalmente as recomendações elas são vitais aí para taxas de mortalidade na sepse. E isso é muito importante, a utilização de auditorias, intervenções guiadas, huddles diários, que é o que nós fazemos nas nossas apresentações no dia a dia. O algoritmo, então, de sepse, ele vai passar, a Flávia já passou para vocês, das identificações, o Luciano vai falar para vocês sobre a utilização de fluidoterapia em pacientes com sepse. E a nossa missão é falar sobre infecção. A matriz de probabilidade da sepse, ela é a sepse definida, provável, possível, sepse improvável, e isso faz parte aí de todo o modelo, né, do modelo que foi discutido no Surviving Sepsis. Algo que já aparecia já nos guias de 2021 era se você deveria utilizar antimicrobiano precocemente em 1 hora. E no choque isso é bem documentado. E você fazer isso numa sepse definitiva ou provável, ela pode ser feita desde que o paciente tenha a utilização e alteração clínica importante. A intervenção por focos, ela se repete nas campanhas, então é o que o americano gosta de chamar do controle por focos, que é o source control, realmente a recomendação é condicional e a gente deve fazer isso idealmente na chegada dos pacientes às nossas terapias intensivas. Entrando mais um pouquinho na cobertura empírica sobre patógenos, então, para patógenos que a gente tenha suspeita de pacientes que tenham patógenos multidroga resistentes, colonizantes prévios, é muito importante que nós utilizemos aí uma terapia mais ampla. Eu vou falar um pouquinho mais na frente a diferença entre bacilo, cocos e fungos. E no fungos não existe o controle de focos em terapias empíricas, né? A gente não deve utilizar biomarcadores, tem um estudo que saiu já semana passada, um estudo pronto que fala justamente sobre isso. E a cobertura também em foco anaeróbio foi motivo de discussão e que a gente também deve utilizar em focos intra-abdominais, profundos, infecções necrotizantes, e não usar a cobertura com anaerobicida frequente. A utilização um armamento de farmacodinâmica e farmacocinética, ela persiste. A base da utilização de cefalosporina com inibidor de beta-lactamase no estudo, que é um Brinley 3, ele mostra bastante isso. Tá? Ele mostra que quando você tem um tempo acima da tua curva, você consegue fazer infusão contínua. E talvez a gente parta uma discussão, a Flávia até discutiu isso semana passada, a utilização do antimicrobiano em infusão contínua e traz um trabalho do ponto de vista operacional, não só de mão de obra, também de custos. Então, quando a gente fala em pacientes críticos, a gente tem alterações de PK/PD, a gente sabe disso, e esse paciente nosso, ele está, com certeza, ele está desbalanceado do ponto de vista de fluidoterapia, e a utilização de drogas que penetrem nos tecidos, elas têm que ser feitas da maneira adequada. Quando a gente pensa em monoterapia ou terapia combinada, também foi uma discussão, e essa meta-análise ela é importante, de 3 RCTs, que mostra realmente a futilidade de utilização da terapia combinada. A terapia combinada ela se faz mais importante tanto para cocos quanto para suspeita de bacilos gram-negativos existentes. Então, existe desfecho realmente em taxas de mortalidade que são mais eficazes, e o Survive ele mostra isso para nós novamente.
Quando você pensa em bacilos gram-resistentes, né, gram-negativos e gram-positivos, a gente tem que entender que esses pacientes passaram pelas nossas instituições num período curto. Isso também não muda em nada, né? As recomendações, de se houver um alto risco, ela é condicional, e se houver um baixo risco, a gente não deve tratar patógenos multiresistentes, e a monoterapia ela é melhor que a terapia combinada. Um grande problema, e que ele se repete, né, no Survive também, é a presença do Acinetobacter, o Acinetobacter multiresistente, a taxa de erradicação de terapias que são amplas e são terapias combinadas, não demonstra taxas melhores de mortalidade. Ou seja, as altas taxas de mortalidade contra o Acinetobacter multidroga resistente, ela é muito elevada. Mesmo a terapia combinada, ela chega a quase a 60% desses patógenos. E quando a gente faz isso, as Klebsiellas resistentes, produtoras de carbapenemase também são outro problema, que elas são prementes nas nossas terapias intensivas. E quando a gente olha as KPCs, a terapia combinada, ela parece que havia uma redução de mortalidade. Isso repete no Surviving Sepsis, e a gente deve utilizar a terapia combinada nesses patógenos. Qual terapia é melhor? Polimixina, tigecyclina, aminoglicosídeo, depende do seu foco de penetração no seu organismo. Então, a gente tem que selecionar conforme o tipo de patógeno. Agora, no dashboard, eu coloquei aqui o que que é recomendado, o que que não é recomendado. Quando a gente fala em dupla terapia, ela não se mostra melhor para gram-negativo. A gente pode fazer a dupla terapia, sim. Uma cefalosporina com beta-lactamase, ela é interessante. Ela pode ser utilizada associando um anorobicida também, ela é interessante. E a terapia dupla, ela só se mostra eficaz nas campanhas do Surviving Sepsis em pacientes que tenham já evidência de multidroga resistente. E a gente deve, o mais rápido possível, descalonar esses pacientes. Por quê? Porque a toxicidade é aumentada, e isso se repete, né? As lesões, elas acontecem, principalmente renais, as superinfecções, a pressão seletiva e a emergência de patógenos resistentes, ela é um problema que existe nas nossas terapias intensivas, e a sinergia de drogas, ela existe. Porém, nós sabemos que a maioria dos patógenos multidroga resistentes, principalmente os bacilos, eles não possuem drogas que são eficazes. Então, quando começar essa terapia dupla no paciente com sepsis? Primeiro, a gente tem que identificar se esse paciente tem um antecedente, e isso é um premente, tanto nas duas campanhas, 2026 e 2021, em que você deva utilizar a associação de antimicrobianos nesses patógenos resistentes. Mas caso eu não tenha, eu não devo utilizar a monoterapia, eu devo utilizar sempre a terapia combinada. O grande ponto do Surviving é em relação à terapia customizada, ou seja, os desfechos clínicos na descalonamento antimicrobiano e o tempo por tempo de utilização de antimicrobianos, eles também são impactantes. Ou seja, a gente tem que utilizar drogas que ela tenha a penetração adequada, no foco adequado, no tempo certo e por o menor período possível. E fazer tudo bastante rápido para que você evite a pressão seletiva e a pressão seletiva de patógenos. Então, se a gente tiver um cenário confirmado, eu tenho a microbiologia adequada dentro do meu serviço, a recomendação continua que nós devamos seguir esse patógeno, a recomendação ela é forte. Se o cenário é negativo, eu não tenho essa cultura, tá? Eu utilizo com certeza descalonamentos, e essa também é uma recomendação condicional agora da campanha. O SWOT-CHIP em terapia intensiva é um tema que ele repetiu agora, principalmente no 2026, em que mostra, né, as infusões prolongadas, a utilização de curvas de farmacodinâmica e farmacocinética, principalmente em pacientes com bacilos multidroga resistentes e cocos resistentes, e que isso faça com que esses pacientes eles melhorem do ponto de vista clínico. O grande problema talvez esteja para nós, se a gente retira ou não um acesso central, a utilização de biomarcadores, e se esse tratamento empírico ele é melhor que baseado em culturas. E se eu tenho uma cândida, se uma cândida surgiu dentro desse cenário, e se eu devo fazer uma profilaxia ou um empiricismo. Então, pela metodologia do GRADE, aí, quando a gente utiliza, né, drogas antifúngicas, as principais evidências são voltadas para os equinocandinos, principalmente em pacientes que apresentam choque séptico. Então, nós devemos utilizar quinocandinas como droga primária, e ela é eficaz, e os perfis aí mostram para nós isso. A utilização de biomarcadores também, a utilização ela é complexa, e a gente sabe que biomarcadores servem sempre para utilizar com desfechos clínicos, e reduz taxas de mortalidade desde que você tenha vários compostos associados. O biomarcador ele não deve ser utilizado isoladamente, e ele pode ser interessante para um descalonamento antifúngico.
A regra, então, é sempre mais rápida e o Survive mostra isso, repete isso na campanha de 2006, é que nós devemos sempre retirar dispositivos. Isso é muito importante para que a gente não mantenha os dispositivos muito tempo. Isso é algo premente e um dispositivo faz biofilme, biofilme com certeza aumenta as nossas taxas de infecção. De novo, a gente entendendo um pouco das drogas, né? Porque são drogas que são os beta-lactâmicos, as drogas que são os aminiclosídeos, são drogas pico e tempo dependente. Então, as taxas de mortalidade em pacientes que apresentam, aí o estudo Bring3 mostrou isso, doses estendidas e agora contínuas de uma cefalosporina com dor de beta, que foi a piperacina e tazobactana, ele consegue reduzir, sim, taxas de mortalidade de maneira eficaz. Então, tudo tem que ser muito rápido, o Survive repete isso. Nós temos que fazer muito rápido, coletar culturas, utilizar drogas que tenham tempo dependente e não pico dependente com a função contínua, né? A gente já sabia isso com a carbapenema nas campanhas anteriores e agora isso se firmou na campanha 2026. Então, basicamente era isso que eu tinha que falar sobre antimicrobianos e a gente está aqui para as discussões. Obrigado. Obrigada, Marcelo, pela apresentação. E agora, então, eu gostaria de chamar para dar sequência ao Dr. Luciano Azevedo. Luciano, obrigada, boa noite, obrigada pela presença. Obrigado, boa noite. Vocês estão me ouvindo, né? Porque às vezes Estamos sim. o Zoom nos prega peças. Tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite, a Mib, Viviane, todo o time. É muito bom estar entre os colegas aqui, os colegas participantes dos guidelines e os amigos, né? Melhor ainda. Então, me sobrou discutir sobre terapia desadjuvantes. Do ponto de vista de estratégia terapêutica, tem uma parte ainda do guideline que é suporte respiratório, que a gente não vai abordar, mas a gente pode mencionar durante a discussão. Mas a terapia adjuvante é, digamos, o que sobra do guideline do ponto de vista de estratégia terapêutica. Então, toda a parte de profilaxia de trombose venosa profunda, profilaxia de úlcera de estresse, todas essas discussões estão lá e como me disseram, a Vivi me falou, olha, é só colocar que é tudo não, não é para fazer nada de hemoperfusão com polimixina, não é para fazer probiótico. E é verdade, a maior parte das recomendações das terapias adjuvantes são contra as recomendações ou não há evidências suficientes, mas dá para a gente pescar uma ou outra recomendação mais importante que eu acho que vale a pena mencionar para vocês aqui nesse momento. Depois, como eu slides, discutir algum caso, fique à vontade, tá bom? Então, esse é o guideline, já foi mencionado aqui. Quando a gente vê um comentário rápido sobre a característica do guideline, é que a gente tem um número enorme de recomendações, juntando as recomendações que vieram dos guidelines anteriores e foram só confirmadas, não foram nem revistas. Mas a maior parte dessas recomendações, mais de 50%, é baseada numa certeza de evidência baixa ou muito baixa. E nas terapias adjuvantes, isso é ainda mais significativo. Então, a gente vê que ainda existe uma oportunidade muito grande de estudos clínicos em sepse, apesar dos bilhões de dólares que já foram, talvez tenha até ultrapassado bilhões, né? E já foram utilizados para tentar identificar alvos terapêuticos para esses pacientes. Na prática, a gente ainda está muito baseado na estratégia de reconhecimento precoce, antibiótico terapia para tratar a causa da síndrome, então ainda falta uma estratégia mais efetiva de cuidar do paciente séptico. E a parte de terapias adjuvantes, em algum aspecto, tenta identificar esses alvos terapêuticos, porém, como já mencionado previamente, sem grande capacidade de demonstrar de fato que essas abordagens são capazes de mudar o desfecho. A gente vai começar então falando sobre o uso do corticoide, como a Flávia já mencionou. Se vocês olharem a recomendação de 2021, era uma recomendação que dizia que se eu tenho um adulto com choque séptico e necessidade contínua de vasopressor ou necessidade crescente de vasopressor, sugerimos corticosteroides intravenosos. Se vocês olharem a recomendação de 2020, ela dá um passo de sugerir o corticoide um pouco antes dessa estratégia. Você poderia interpretar a declaração de 2021 ou a recomendação de 2021 como uma sugestão para choque refratário.
em 2026, adultos com choque séptico de maneira geral, aqui não tem uma recomendação específica de dose de droga, etc., já existe uma sugestão para o uso do corticoide intravenoso. É uma recomendação condicional com uma certeza da evidência baixa. Mas isso pode vir principalmente dos estudos mais recentes, como o Adrenal, que mostrou que, embora o corticoide na Austrália e na Nova Zelândia não seja capaz de mudar a mortalidade, ele muda uma série de outros desfechos secundários. Reduz o tempo de ventilação mecânica, reduz a necessidade de droga vasoativa, reduz a necessidade de transfusão. E dependendo do cenário onde a gente se encontra, onde o paciente se encontra, o corticoide pode sim mudar o desfecho. Esse é o estudo do grupo francês, que é parte do mesmo grupo que mostrou no estudo Cape Cod que o corticoide para pneumonia grave. Esse estudo aqui, usar a hidrocortisona mais fluido, fludrocortisona para choque, reduziu significativamente a mortalidade, ou melhor ainda, aumentou significativamente a sobrevida dos pacientes. Eu acho que a minha conexão não está muito boa, meu vídeo caiu, vamos tentar. Acho que eu fui desabilitado. Então, seguimos aqui, porque a minha conexão, pelo jeito, não tá muito adequada. Então, na Só teu áudio às hidrocortisona vezes mais. corta, eu acho que por isso que desligaram. Tá bom, tá, beleza. Então, a hidrocortisona mais fludrocortisona, usar essa estratégia, porque em revisões sistemáticas e meta-análises, apenas no grupo de pacientes que receberam fludrocortisona houve diferença efetiva de mortalidade nesses casos. E se você olhar, por exemplo, o guideline de 2024 da Sociedade Americana de Terapia Intensiva, ele já recomenda administração para iniciar o corticoide um pouco mais anteriormente do que a Surviving de 2021 recomendava. Aqui, os possíveis estratégias posológicas de corticoide, pode ser hidrocortisona, pode ser dexametasona. No choque séptico, a gente está mais acostumado a usar hidrocortisona mesmo. Com o fludro, ambas as estratégias são razoáveis e a fludrocortisona está sendo alvo de um estudo que está sendo desenhado em andamento na Austrália, onde eles vão testar hidro mais fludro versus hidrocortisona isolado. Tá? Então, aparentemente, o corticoide tem sido sugerido como uma estratégia mais precoce nesse cenário. Vejam que as revisões sistemáticas e meta-análises não sugerem um risco significativo da utilização. Não pareceu aumentar o risco de superinfecção. Aumenta sim a glicose e o sódio do paciente, isso é esperado, mas não parece haver um grande efeito adverso. A gente pode discutir mais para o momento de debate se realmente a gente deve usar corticoide para todo mundo ou se dentro da discussão dos fenótipos da sepse, talvez o corticoide só seja útil para um perfil subfenotípico ou endotípico diferente ou separado. Isso não dá para falado ainda, né? O guideline com certeza não aborda o tema, mas vale a pena a gente mencionar, porque pode ser que venha essa discussão para o futuro. Outra recomendação bem interessante da terapia adjuvante adicional é sobre a remoção de fluidos. Ainda com a certeza da evidência. Mas a mesma Survive Kit ml por quilo na fase aguda, depois que passa a estação, você pode remover fluido ativamente, seja com diurético ou ultrafiltração ou remoção extracorpórea de fluido. Como avaliar isso? Função cardiorrespiratória, carga hídrica periférica, aspectos que você pode avaliar dentro daquela sistemática, indicar que esteja na fase, por exemplo, de estabilização, onde você pode tentar baixar pelo menos o balanço hídrico zero ou balanço hídrico negativo,
ou mesmo já esteja na fase E de remoção. Acho que o Luciano caiu, né? Vamos esperar uns minutinhos ou passamos para o Regis e depois o Luciano termina? O que tu acha, Vivi? Vamos passando pro Regis, pode ser, Regis? E depois, quando o Luciano reconectar, a gente volta? Eu mando um Vamos. WhatsApp para o Luciano dizendo que o Regis vai fazer a fala dele e que daí no final ele termina, pode ser? Perfeito. Ok. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Vivi, a MIB. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui hoje para falar de um tópico super importante da Surviving Sepsis Campaign, que são as metas de cuidado, a transição de cuidado também os desfechos de longo prazo aqui. Um agradecimento especial à Campaign, representando o Instituto Latino-Americano da Sepsis, e por isso eu sou muito grato. E é, eu diria que é a parte mais desafiadora, talvez, do, do guideline aqui, que é a parte onde nós temos uma grande ausência de evidência, que é notório, que é a necessidade de mais estudos na temática, na temática aqui do paciente aqui, dessas temáticas de desfechos de longo prazo, de transição de cuidado e de metas de cuidado. Se vocês repararem, a maior parte das recomendações são recomendações de boas práticas ou são recomendações nas quais nós temos uma evidência insuficiente para fazer uma recomendação a favor ou contrária aqui para essas intervenções. O que não torna menos importante, né? Porque já é a segunda edição do guideline, na qual há recomendação aqui, há esse foco de recomendações de metas de cuidado, transição de cuidado e de desfecho de longo prazo, o que representa aqui um grande compromisso da diretriz, das sociedades envolvidas aqui, com desfechos que vão além da sobrevivência. Então, aqui o foco também é fazer com que esse paciente sobreviva e sobreviva aqui com uma boa qualidade de vida, ou pelo menos que ele retorne em boas condições ou nas melhores condições possíveis aqui para a sociedade. Então, entrando nas recomendações especificamente, a primeira recomendação que nós temos aqui é a discussão de metas de cuidado. Então, que se faça reuniões com os pacientes ou seus familiares como proxies aqui, caso o paciente não tenha condições aqui de exercer sua autonomia, para que se estabeleça as metas de cuidados ou plano terapêutico. Muitos dos pacientes que acabam sendo admitidos nos hospitais por sepsia ou choque séptico, eles encontram-se em estágios bastante avançados de comorbidades crônicas e muitas vezes a sepse pode ser aqui um marcador aqui de final de vida. E para muitos pacientes, pode ser que muitas das intervenções invasivas que nós aqui temos para oferecer nesse momento não façam sentido frente a um benefício incremental pequeno, uma chance de sobrevivência pequena, especialmente dentro de um prognóstico um pouco mais reservado. Então, é muito importante estabelecer essa meta de cuidado para garantir que o cuidado que nós vamos oferecer ao paciente seja congruente aqui com suas preferências e valores. E aqui é uma recomendação que essas discussões de metas de cuidado sejam realizadas precocemente, idealmente nas primeiras 72 horas aí de admissão. Outra recomendação interessante, e aqui é nova, é de que os sistemas de saúde eles devem garantir aqui que o paciente possa estabelecer a sua diretiva antecipada de vontade, caso assim seja de seu interesse, quando ele está saindo do hospital após um episódio de sepse. A diretriz antecipada de vontade
é um documento no qual o paciente, quando está com a sua autonomia preservada, ele estabelece, né, o como ele gostaria de ser tratado caso ele perdesse a sua autonomia. Esse documento acaba servindo como um substituto aqui, né, no processo de determinação de metas de cuidados. Então, não há uma recomendação formal para que isso seja feito de rotina, mas há uma recomendação para os sistemas de saúde que eles estejam preparados para oferecer isso, essa possibilidade aos pacientes, caso isso seja vontade de se realizar. Tá? Em relação a cuidados paliativos, aqui são duas recomendações que são carregadas da versão anterior da Surviving Sepsis, de que, primeiro, que princípios de cuidados paliativos, eles devem ser incorporados na prática diária do manejo do paciente com sepse. E, contudo, não há uma recomendação específica para que esse cuidado seja realizado por um paliativista, até pelo receio de que uma potencial burocratização aqui possa gerar um potencial atraso, né, do cuidado ou até mesmo um esgotamento rápido de recursos. Em relação à transição de cuidado, nós temos aqui duas recomendações que são carregadas aqui da versão anterior da Surviving Sepsis, e a primeira delas é que que os sistemas de saúde, os hospitais, eles tenham um time de transição ou um programa de transição de cuidados quando o paciente sai da UTI e vai para a enfermaria. Se conhece mais como ICU Outreach Teams, né? Ou são times de profissionais multiprofissionais especializados em cuidados intensivos que vão cuidar desse processo de transição e reconciliação medicamentosa, que também envolve, né, o processo de, eh, de potenciais aqui, quadros de deterioração da saúde. E, e esses times aqui, alguns pequenos estudos têm demonstrado um potencial benefício, então uma evidência de certeza muito baixa aqui. E um outro ponto é que se utilize um processo estruturado para que se documente aqui a passagem do paciente, né, de um nível de cuidado para o outro, da UTI para a enfermaria, e também quando esse paciente vai da enfermaria para o domicílio aqui, através de um processo de handoff, né, um processo estruturado. Não existe uma recomendação de algum tipo específico de handoff, eu trouxe apenas um exemplo ali do SBAR ali, que é uma forma ali de sistematizar essa passagem de bastão do cuidado aqui do paciente que está gravemente enfermo. Outro ponto bastante enfatizado na Surviving Sepsis é a questão da reconciliação medicamentosa. Então, há a recomendação que a reconciliação medicamentosa seja feita em pelo menos 2 momentos aqui, quando o paciente vai da UTI para a enfermaria e quando o paciente está indo de alta do hospital. E há também uma recomendação aqui com, né, condicional favorável, com um nível de evidência muito baixo, que essa reconciliação medicamentosa seja focada aqui no farmacêutico, porque nós temos alguns estudos antes e depois que mostram que modelos que utilizam o farmacêutico clínico aqui estão associados a uma menor prescrição aqui, continuidade de tratamentos que têm um potencial de efeito adverso, como é o caso dos antipsicóticos e dos inibidores de bomba de próton, mas também tem um racional para reduzir outros medicamentos, e nós sabemos que a polifarmácia, a toxicidade medicamentosa é uma causa importante aí de rehospitalização do paciente aí pós-sepsis. Outro ponto importante da diretriz é a questão do planejamento da alta hospitalar. Aqui nós temos 3 recomendações que são carregadas da versão anterior, que colocam que o planejamento da alta hospitalar ele deve incluir o paciente e seu familiar aqui nesse processo de tomada de decisão. E para eles serem incluídos, aí vem a segunda recomendação, eles têm que receber informação suficiente a respeito do que é sepse, quais são as potenciais sequelas, quais são os desafios aqui para reabilitação hospitalar, o processo de reabilitação. Para o paciente que tem uma redução de sua capacidade física funcional, que se realize, por exemplo, fisioterapia, para o paciente que tem algum problema de saúde mental, que se faça o acompanhamento com profissionais da saúde mental. Então, são essas recomendações aqui desse plano de deshospitalização.
Educação de pacientes e familiares também é enfatizada aqui, com duas recomendações que são carregadas aqui, que principalmente que tratam que o paciente e o familiar devem receber educação, tanto verbal como escrita, a respeito das sequelas pós-sepse e também, né, dos desafios para a reabilitação e também os desafios para navegar esse processo de transição, e quando vai da UTI para a enfermaria, e quando vai da enfermaria para casa. A gente sabe que quando há esse descalonamento de cuidado, principalmente dentro do hospital, o paciente sai da UTI e vai para a enfermaria, às vezes uma demanda maior pelo próprio envolvimento do familiar, então eles têm que estar cientes aqui desse processo e como que eles podem ajudar, contribuir aqui para que o paciente possa ter melhores desfechos. Até nesse sentido, o portal do Reabilita Sepsi, educação, né, com conteúdo, com curadoria, voltado para pacientes sobreviventes de sepsis e seus familiares aqui, com informações bem úteis aí para esse processo de reabilitação. Aqui entrando em desfechos de longo prazo, né, a questão da avaliação e do manejo pós-alta, que é recomendável aqui que esses pacientes pós-sepse, se disponível, eles possam frequentar aqui um programa semelhante a uma clínica pós-UTI ou clínica pós-sepse, que basicamente é um programa aqui eh, conduzido por múltiplos profissionais aqui, pela equipe multidisciplinar aqui de especialistas, né, tanto em cuidados intensivos, mas também em cuidados de reabilitação, voltado aqui para o diagnóstico, para a reabilitação de incapacidades pró-sepse, reconciliação medicamentosa, a prevenção de infecções e também em cuidados paliativos. Então, a recomendação que, se disponível, né, o paciente possa frequentar um modelo de clínica, né, pós-sepsis ou clínica pós-UTI. O grande desafio aqui é que isso não é realidade em lugar nenhum no mundo. Então, uma tecnologia bastante incipiente. No Brasil, muitos desses modelos são muito voltados, focados na pesquisa ainda, são modelos incipientes e ainda não é uma realidade de política pública, por exemplo. Também a recomendação que seja oferecido reabilitação física para todo paciente que passou mais de 48 horas em ventilação mecânica. Então, os pacientes com sepsis que tiveram mais de 2 dias de ventilação mecânica, há a recomendação de se oferecer essa reabilitação física, que é uma crítica, talvez a questão do 8 horas e da ventilação mecânica. Essa intervenção acabaram utilizando este critério como um critério, muitas vezes, um pouco um certo grau de subjetividade, certo grau arbitrário, mas gostaria apenas de enfatizar que existem outras condições que não apenas esse marcador da ventilação mecânica que possam demandar aqui a reabilitação física para esses pacientes. E também suporte de saúde mental para todos os sobreviventes de sepsis. Muitos deles apresentam ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, e pode fazer sentido para eles, sim, fazer um acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra aqui nesse processo de reabilitação. Aqui fica o meu muito obrigado aqui, e era isso que eu queria passar para vocês. Vamos lá às discussões. Obrigado, Regis, perdão, pela brilhante apresentação. E a gente vai tentar dar seguimento, né, Vivi, à apresentação do Luciano. Eu vou tentar compartilhar a dele para talvez fique mais rápido. Vocês conseguem ver, Ainda não. Luciano? Lu, Ainda Não? não, você nos Felipe. ouve? Vocês me ouvem? Eu Sim. ouço e vejo a tua tela, mas vocês não veem. Não, a Peraí, gente deixa eu está ver. vendo, tá tudo Agora tá certo. vendo, agora sim. Ah, ok. Acho que foi por aqui que ele parou falando Foi, sobre a foi, ressuscitação, né? foi aí mesmo, foi aí mesmo. Pessoal, eu queria pedir desculpas a vocês, mas não tem muito jeito. A internet parecia boa até o momento que não pareceu mais, né? Então, onde a gente estava mencionando, pode passar o próximo, Felipe, por favor. A gente estava falando exatamente da estratégia Rose, né? Onde a Surviving, ela, na primeira fase, ela preconiza Peraí os que 30. não está passando. Ah, está passando diferente. Peraí, Foi a entendi, eu mais. acho. Onde na primeira É. fase ela preconiza os 30 ml por quilo e
na fase inicial, né, na fase R, e o O é exatamente o que a Flávia mencionou da estratégia de medidas dinâmicas para avaliar a necessidade adicional de fluido, ao passo que na fase S, de estabilização, e na fase E, remoção ou de evacuação, é a fase onde você pode fazer remoção ativa de fluido, seja com diurético, seja com ultrafiltração, remoção extracorpórea, ou seja, é uma recomendação da Surviving, ainda baseada em baixa qualidade de evidência, mas que te fala sobre o uso judicioso de fluido, ou fluid stewardship. Do mesmo jeito que a gente tem o antimicrobial stewardship, a gente tem que ter também o fluid stewardship, e é muito bom que a Surviving esteja caminhando nessa direção também. Pode passar, Felipe, por favor? Algumas outras recomendações da discussão de terapia adjuvante dizem respeito àquelas possibilidades de outras estratégias. Voltou, mais um para frente. De outras estratégias para Meu passador tratamento, aqui tá ruim, não sei o que que tá dando aqui nas coisas. para tratamento do paciente séptico. Sai e entra no slide seguinte. É, Sai eu tô do compartilhamento. Agora foi. Vocês Foi. veem, né? Então, sim, agora sim. Então, algumas outras recomendações, principalmente recomendações contra, são bem interessantes. Por exemplo, muita gente veio discutir comigo sobre essa recomendação de contra o uso do antipirético. Mas vejam bem que no comentário da recomendação fala-se bastante que não é contra a utilização do antipirético para tratar sintoma. Então, se o paciente séptico estiver com febre ou com dor e você achar que vale a pena usar antipirético para tratar o sintoma, você pode usar antipirético. Aqui é uma recomendação contra o uso do antipirético para, principalmente paracetamol, estudam paracetamol para tentar mudar a evolução do paciente séptico. Assim como contra a utilização da vitamina D, contra a utilização da vitamina C, que não está na tabela, mas também tem uma recomendação contra o uso do probiótico para tratamento da sepse, e uma recomendação a favor da profilaxia da úlcera de estresse em paciente séptico com fator de risco, aqui sim usando bloqueador, inibidor de bomba de próton. Essa é a recomendação atual da Survive, é uma força da recomendação forte, com a certeza da evidência moderada. Tá bom? Pode passar, Felipe, por favor. Uma recomendação que não foi modificada significativamente, mas para mim valeu a pena trazer de novo, porque sempre há essa dúvida e tem estudos novos, que é o caso do Bicara ICU-2, é sobre onde a gente deve tratar com bicarbonato de sódio esse paciente com sepsis. Então, vejam que a recomendação 95 fala que se for exclusivamente acidose lática, você não deve utilizar o bicarbonato de sódio. Porém, se o paciente tiver acidemia metabólica grave, um pH menor ou igual a 7,2 e uma lesão renal aguda com AKIM 2 ou 3, você poderia usar o bicarbonato de sódio. Veja que é uma recomendação condicional com grau de evidência muito baixa. Quando a Surviving foi... Pode passar, Felipe, por favor? Quando a Surviving foi escrita e fez o pico, a revisão sistemática e tal, não tinha saído ainda o estudo Bicara ICU 2, que é o que eu vou mostrar no próximo slide, que, embora não tenha mudado a mortalidade desse perfil de pacientes, ele diminuiu a necessidade de terapia de reposição renal para pacientes com sepse e acidemia metabólica na vigência de lesão renal aguda. Pelo jeito, não deu certo o compartilhamento. Tá? Então, vejam que, do ponto de vista, para a gente finalizar, do ponto de vista de terapias adjuvantes, não houve grandes novidades. A principal novidade foi o uso mais precoce do corticoide, a recomendação de usar o corticoide para qualquer paciente com choque séptico, tá? A recomendação de você manter a utilização do bicarbonato, não tem outras recomendações extremamente relevantes, e a recomendação da remoção ativa de fluidos.
Para mim, do ponto de vista de terapias adjuvantes, essas foram as recomendações mais relevantes do ponto de vista de recomendações revistas ou recomendações novas na Survive em 2026, tá? E aí agora a gente pode partir para a discussão e eu peço novamente desculpas a vocês pela bagunça aí da apresentação. Imagina, Lu, super obrigada, obrigada a todos, excelentes apresentações. Então, já temos algumas questões aqui, então, por favor, fiquem à vontade para as considerações, para as questões. A gente tem aí alguns minutinhos para discutir o que foi apresentado. Acho que aqui uma coisa super importante, né, de frisar. Luciano, Flávia, Regis e Marcelo participaram da construção desses guidelines, então são os 4 brasileiros que participaram dessa construção, que é motivo aí de muito orgulho para nós, né, de tê-los nessa noite, nesse Amib no ar super especial. Então, começando com a pergunta da Estela. Flá, como startar sepse na UTI? Qual o gatilho para identificar precocemente e iniciar o protocolo? Essa é uma pergunta excelente, né? Que tem sido um desafio em termos de evidência na literatura e em termos pragmáticos para nós que estamos nas UTIs no dia a dia. Então, existem vários estudos tentando ver se NIOS, MIOS, CIS, né, ou SOFA resolvem o nosso problema, né? E eu acho que a recomendação da Surviving, né, ela não fala especificamente de UTI, mas vamos chegar lá, é de que, em geral, nós não temos uma ferramenta única que seja uma bala mágica, né, que possa ser usada, tá? A única recomendação clara da Surviving é a gente não usar Quicksofa, porque o Quicksofa tem baixa sensibilidade como usado como ferramenta única, tá? Tentando translacionar isso para terapia intensiva, CIS na terapia intensiva é super complicado, porque os nossos pacientes todos vão ter CIS, né? NIOS e MIOS, ele amarra muito, porque se você for ver, tanto o NIOS quanto o MIOS são uma mistura de CIS com disfunção orgânica, tá? Então, o que que é que normalmente a gente diz? Olha, starta o protocolo de sepse na UTI quando você tem uma modificação da disfunção orgânica prévia do paciente, quando ele tem uma nova disfunção orgânica que você não pode explicar por uma outra razão. Mas também devemos pensar em sepse num paciente da UTI que tiver, sim, critérios de CIS sem uma outra explicação razoável, né? E a gente deve pensar em sepse e ver se vale a pena seguir ou não. Então, basicamente, os algoritmos de disparo são baseados em mudança da disfunção orgânica ou uma disfunção orgânica nova. Ah, e uma Você coisa quer complementar? importantíssima, né? Uma coisa importantíssima é que é a equipe multidisciplinar. Desculpa se eu interrompi alguém, mas uma diferença básica que a gente vê entre pronto-socorro, enfermaria e UTI é que no pronto-socorro e na enfermaria, quando eu decido startar um protocolo de sepse com base em alta sensibilidade da enfermagem, eu vou ter o acionamento da equipe médica. Então, eu tenho que ter preocupação com isso. Aqui na UTI, as duas equipes estão lá. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante para startar, né? Então, tem que ser treinada para identificar essa suspeita e conversar com a equipe médica e chegar num acordo conjunto se aquilo que estão vendo é uma possibilidade de sepse. Só Obrigado, uma Flávia. complementação Luciano. rápida, desculpa, Felipe. Só uma complementação rápida é que vocês viram que a Flávia não mencionou absolutamente nada sobre biomarcador, né? Então, se manteve na Surviving Sepsis Campaign de 2026 a recomendação de 2021 que a gente não tem um biomarcador, principalmente a procalcitonina, que era o mais estudado e mais discutido, para definir o início da terapia antimicrobiana, para fazer o diagnóstico e definir o início da terapia antimicrobiana. Então, a nossa ideia de colher PCR, procalcitonina, para definir o início da terapia antimicrobiana, ela não encontra respaldo na literatura. O respaldo, principalmente da procalcitonina, e está lá no guideline também, é para suspensão mais rápida do antimicrobiano. Então, ainda fica na Surviving de 2026, é um best practice, né? A sepsis é um diagnóstico clínico e não tem nenhum biomarcador que seja capaz de definir, em qualquer cenário, o diagnóstico da síndrome. Uma coisa complementando o Luciano, até mais do que os biomarcadores tradicionais brasileiros, né, Luciano, é que hoje a gente sabe que nos Estados Unidos o FDA aprovou vários
mensuradores de alterações de leucócitos para poder ajudar nesse diferencial. Mas só vamos ter entendimento que a pergunta é como eu disparo o protocolo de sepse. Dentro do meu protocolo de sepse, se eu vou colher ou não um biomarcador, e nos casos dos Estados Unidos, se eu vou rodar o teste rápido para ver essas alterações de leucócitos, é que é a pergunta. Aqui a gente concordo com o Luciano que não faria sentido. Lá nos Estados Unidos, alguns desses biomarcadores estão sendo usados aprovados pelo FDA, mas ainda assim a Surviving disse que isto não é melhor do que o diagnóstico clínico. Não tem evidência Vai para além do nenhum desses. procalcitonina, para nenhum deles, por enquanto, né? Isso. Até quando a Surviving fez a revisão sistemática, que foi meio de 2024, não é isso? Sim. O final da coleta de informações, acho que foi meio de 2024, final de estudo. Aproveitando que está o Luciano falando, então o André Felipe Morcati, complementado pela Alessandra, que eu não vou conseguir pronunciar certo, Zekniak, perdão se foi errado. Agora, André agradece as apresentações e fica com uma dúvida do contexto brasileiro em relação a custo-benefício. Se é ok usar no choque séptico a hidrocortisona 100 de 8 em 8, ao invés das 50 de 6 em 6, já que a gente tem apresentação só de 100 no país, e isso, então, possivelmente reduziria custos. E a Alessandra complementa sobre o uso do corticoide 200 miligramas, aí sim, 2 frascos, mas em infusão contínua, que aí, ok, tem o custo da hidrocortisona que baixa, mas tem o custo do equipo e o custo da bomba de infusão. Enfim, qual que é a opinião, o Luciano, principalmente, que apresentou essa parte? Acho que as perguntas são muito boas e elas refletem exatamente a ausência da nossa capacidade de realmente determinar qual é o melhor cenário. Os estudos grandes, para falar sobre a dose primeiro, né? Os estudos grandes, eles foram com 200 miligramas de hidrocortisona, 50 de 6 e 6. O estudo do Anani, principalmente os franceses. O estudo Adrenal, o estudo australiano, foi com infusão contínua de hidrocortisona. Então, a rigor, a dose melhor seria, mais estudada, seria 50 miligramas de 6 em 6 horas. Os estudos iniciais, bem no começo dos anos 2000, final dos anos 90, chegaram a usar 300 miligramas de hidrocortisona. Então, é uma dose que está dentro dessa faixa de imunomodulação, digamos assim, não é imunossupressora. Então, é razoável você considerar se você tem essa preocupação com o custo. A infusão contínua se discute, baseado também em estudos pequenos, que ela gera menos pico hiperglicêmico do que a infusão em bolos, né, que são os 50 miligramas ou os 100 miligramas. Então, o controle da glicemia melhor seria mais adequado com a infusão contínua da hidrocortisona. Mas tudo isso é muito teórico e pouco baseado em, de fato, estudos que mostraram que estudos grandes, com um número grande de doentes, que mostraram que uma modalidade de administração é melhor do que a outra. Tem a questão do custo para a infusão contínua, que você tem que considerar também, equipo, bomba de infusão, etc. Então, é uma decisão individualizada. Se você vai usar 200, 300 miligramas, ou infusão contínua, bolos, customize para o serviço baseado nessas orientações. Fludrocortisona ou hidrocortisona é outra dúvida. Quanto tempo a gente vai usar o corticoide é outra dúvida. Faz desmame ou não faz desmame é outra dúvida. Então, há muitas dúvidas ainda sobre o melhor cenário de se usar o corticoide na sepse. Luciano, uma pergunta: algum de nós usa corticoide contínuo? Alguns de vocês utilizam? Sempre bolos. Bolos, né? E também acho que ninguém usa fludrocortisona, né? Sim. Só os franceses. A discussão do corticoide ela é bem mais ampla do que isso, né? Tipos, o Felipe e o Flávio podem falar até melhor do que eu, mas é bem, muito possível que o corticoide só beneficie um perfil de pacientes com sepsis, e por isso que os estudos são tão díspares do ponto de vista de melhora de mortalidade ou não. Então, acho que vai chegar nesse ponto da gente discutir qual é o grupo de pacientes que vai se beneficiar do corticoide, mas por enquanto ainda tem essa recomendação mais ampla. Bom,
Continuando, então, tem uma pergunta do João Batista aqui. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a questão da ventilação mecânica, o volume corrente de 6 a 8 ml por quilo. Fiquem à vontade para quem quiser responder e queria a opinião de vocês. Eu posso responder. Eu acho que tudo depende se o paciente tem síndrome de desconforto ou não tem síndrome de desconforto, né? Então, se o paciente tem síndrome de desconforto, ele deve fazer a ventilação protetora e a gente deve pagar o preço, que, de novo, não tem almoço grátis na UTI, né? Então, a gente vai pagar um preço. Se a gente fizer restrição do volume corrente, nós vamos ter mais risco de assincronia, nós vamos ter que sedar mais o paciente, né? Nós vamos ter que não existe mágica, né? Ventilar o paciente com volume corrente baixo, você vai ter que compensar na frequência respiratória, vai correr o risco de autopipe, vai correr o risco de fazer descompensação hemodinâmica por um eventual autopipe. Então, primeiro, eu acho que para responder isso não tem almoço grátis. Vale a pena pagar o preço de pacientes ventilados a 6 a 8 ml por quilo? Sim, as evidências para os pacientes que têm síndrome de desconforto. Mas a Surviving fez uma nova recomendação de que pacientes sem síndrome de desconforto você não precisa ser tão rigoroso no volume corrente com que você está ventilando ele, o que também não significa deixar o doente com 12, 14, 16 ml por quilo de volume corrente, né? Então, essa é a evidência atual, tentando fazer uma resposta mais breve. O Marcelo Barbosa está perguntando, uma pergunta desafiadora. Qual a melhor estratégia para convencer a equipe cirúrgica a nos ajudar quanto a controle de foco da responsabilidade deles? 6 horas não será fácil. Vivi, isso é um super desafio para todos nós, né? Você convencer a equipe cirúrgica da intervenção precoce, mas eu só deixei bem claro, né? Não só a intervenção intraabdominal e outras, o controle de foco ele é muito importante. Se você não tem controle de foco, você acaba que você faz pressão seletiva e você faz emergência de patógenos existentes. Então, eu acho que essa interação ela é bem impactante. Eu não sei com vocês, mas eu, com certeza, lá no meu time do hospital, a gente tem dificuldade sim, tá? Em convencer o cirurgião a fazer uma intervenção precoce, ainda mais abdominal, né? Senão fica se postergando a intervenção abdominal e esse paciente descompensa bastante. Se eu puder é, falar uma coisa sobre isso, né? Isso aí deu bastante discussão no Surviving também, essa questão do controle de foco, né? Porque tem alguma evidência. A história de você postergar para equilibrar o paciente, para ressuscitar o paciente, é sempre, de novo, tudo tem preço, né? Eu preciso de um tempo para estabilizar o paciente. Então, eu acho, né, Marcelo, que vai depender muito da gente também, sabe? Porque da gente e dos emergencistas. Botar o controle de foco em 6 horas significa ter uma equipe coesa que estabilize o paciente e mande o paciente estável para uma cirurgia de urgência. Então, se a gente também não conseguir fazer isso, se a gente não conseguir dar antibiótico, fazer estação hemodinâmica, deixar o paciente sem sinais claros de hipoperfusão e levar para uma cirurgia, essa evidência não existe. Existe evidência do contrário. Você tratou bem o doente, quando você mais controlar o foco, melhor. Então, existe aqui um viés, né? Que é quem controla o foco mais rápido, normalmente é quem melhor trata o paciente. Então, a gente não tem a resposta para hospitais que não tratam bem o paciente. Vale a pena terminar de tratar bem esse paciente para depois controlar o foco ou não? Que é a nossa realidade em inúmeros hospitais brasileiros, né? Nós também, às vezes, não damos conta do Estabilizá-lo, né, recado. Flávio? Até o risco de transporte Exato. para um centro cirúrgico também Sim, é bastante complicado o paciente instável. Isso é, indica, de repente, uma intervenção, mas o paciente não tem condições de transporte. exato. Pedro está perguntando, então, ressalvam que o uso de antipiréticos intermitentes poderia mudar o desfecho secundário a depender do perfil do paciente. Controle de balanço hídrico e distúrbios hidroeletrolíticos, por exemplo? É, é uma pergunta difícil de responder, né? É- eu acho improvável, mas aqui é a minha opinião, tá? Que o uso de antipirético seja capaz de mudar de forma relevante digamos assim, avaliações substitutas, né? Então, ainda mais porque o antipirético habitual testado nos estudos
é o paracetamol. Não tem nenhum estudo com metamizol, né, que é a dipirona, relevante, assim, até porque ele é proibido em vários países do mundo, né? Então, eu acho que a gente não vai ter essa resposta da pergunta do Pedro, né? Acho que a gente não vai ter essa resposta da pergunta do Pedro, mas eu acho que ainda vale toda essa questão de se o paciente está sintomático, principalmente se febre, e a dor são sintomas importantes para ele, você pode considerar a utilização de analgésico ou antipirético. Ah, a gente pode chegar numa outra discussão, é se febre é deletéria ou benéfica para um paciente com infecção, para um paciente séptico, né? Essa é uma outra discussão que talvez valha a pena retomar em outro momento, porque febre é parte do mecanismo de defesa, né, de ativação do sistema imunológico. Então, claro que eu não estou falando daquelas hipertermias que o cidadão fica com 40, 41 de temperatura o tempo inteiro. E nesses casos, a discussão da literatura é se isso é infeccioso mesmo. Muitas vezes não é causado pelo patógeno, aí é causado por desregulação do centro de controle da temperatura, por patologia neurológica, qualquer que seja o outro motivo, né? Então, é diferente. O clássico da febre da infecção é 38, 38,5 e muitas vezes intermitente. Quando o doente fica com 39, 39,5 contínuo e não melhora com nada, o que a literatura fala é que muitas vezes isso não é infeccioso de origem primária, digamos assim. Tá? Então, o que a Surviving fala é: vamos manter a nossa conduta, mas essa história de dar paracetamol para tentar diminuir a mortalidade especificamente da sepse não funciona. É um trial do JAMA bem interessante para vocês darem uma lida depois. Muito bom. Um ponto importante também, eu acho, de falar sobre esse antipirético, né, Luciano, é que você falou assim, ó, usar antipirético não muda a mortalidade. É isso mesmo que a Surviving disse, né? Mas a gente também alertou para o fato de que pode ter um efeito maléfico em usar antipirético, que é mascarar a febre. E Sim. a gente sempre falou nisso, saiu de um pouco de moda isso, mas a Surviving volta nesse ponto, né? De que mascarar a febre pode postergar o diagnóstico da sepse, linkando com a primeira pergunta, que é como é que eu faço diagnóstico de sepse na UTI? Eu primeiro preciso fazer um diagnóstico de infecção, e febre continua sendo sinal de uma possível infecção, se o doente não tiver outra causa para a febre, como muito bem colocou o Luciano. Então, esse uso indiscriminado de antipirético, né, principalmente na questão da analgesia, pode nos atrapalhar. Marcelo está fazendo outras duas questões muito relacionado a peso. A questão de considerar MC para bolos de cristalóide não seria estendido também para a dose de outros elementos como antibióticos? E ele também pergunta: vocês consideram qual o peso para calcular a dose de antibiótico no obeso séptico? Ô, Vivi, isso é uma pergunta interessante, né? Porque se a gente, primeira pergunta é se a gente pesa o nosso paciente na UTI, né? Se a gente não fica fazendo um peso estimado. Isso é super importante, tá? E pacientes que têm um MC elevado, com certeza o volume de distribuição ele é maior, tá? O MC acima de 26, acima de 27, ele é pior. E essas drogas, elas são lipofílicas. Algumas dessas drogas, né, principalmente antimicrobianos, eles têm ligantes proteicos. Então, se eu tiver um paciente desproteinizado, o meu ligante proteico é menor e eu tenho que subir a minha dose do antimicrobiano. Tá? Então, depende dessa biodisponibilidade do peso do paciente, com certeza é um fator importante, sim. E as drogas que elas são peso dependentes são melhores que as drogas com dosagem fixa, né? O paciente, eventualmente, ele tem um peso elevado e a gente faz uma dose fixa. Paciente com peso menor, você faz uma dose fixa. Você pode fazer uma sobredose ou uma dose menor que necessário. Eu queria perguntar pro Regis. Regis, a Surviving dessa vez trouxe aí o papel da equipe multidisciplinar aí, né, principalmente aí no capítulo, né, no seu capítulo aí de desfechos a longo prazo, aí o papel importante da farmácia clínica, da reabilitação pós. Então, queria que você falasse rapidamente aí sobre isso, o que que pode mudar isso, o que que a gente, né, vê como aí uma nova diretriz e o fortalecimento aí dessas intervenções aí nesse perfil de pacientes, nessas intervenções tão importantes da equipe multiprofissional. Então, eu queria ouvir tuas impressões em relação a isso.
A questão da transição do cuidado e da reabilitação, eu acho que ela ressalta a importância da equipe multidisciplinar, né? O acometimento aqui do paciente pós-sepse, aqui por sequelas, ele acaba sendo bastante heterogêneo. Para alguns pacientes acaba sendo mais importante a questão física, para outros mais a questão cognitiva, para outros mais a questão de saúde mental. Então, ressaltando a importância aqui de primeiro a gente avaliar esses pacientes, né, fazer um diagnóstico correto, ver qual é a principal sequela que está, né, ameaçando aqui a recuperação do paciente e, com base nisso, né, incluir algum profissional especialista na reabilitação aqui desse paciente. Aqui fortalece muito a questão da equipe multidisciplinar. E muitos dos pacientes eles têm mais de um domínio de saúde afetado nessa questão, que é importante para a reabilitação, que reforça mais ainda esse papel da multidisciplinaridade aí na reabilitação. Além disso, nós temos todo esse papel de navegação aqui nesse processo de transição, quando o paciente sai da UTI para a enfermaria, quando vai para a enfermaria para casa, e a gente tem já alguns estudos mostrando que ter um profissional da equipe multidisciplinar cuidando desse processo de navegação, evitando que se perca informação importante para a reabilitação nessa transição de cuidado e garantindo também a continuidade aí de uma reabilitação, acaba sendo potencialmente benéfico para os nossos pacientes. Então, reforça ainda mais o papel da equipe multi e eu acho que, inclusive, abre novos caminhos, novas perspectivas de atuação da própria equipe multi, né? Não ficar restrita ao cuidado na UTI, mas também participar desse processo de transição, desse processo de reabilitação, e eu acho que tem tudo a ver aí com o sentido da equipe multidisciplinar aí, e também pode trazer bastante benefício em termos de melhores desfechos para os nossos pacientes, né? Muito bom. O William traz, colocou uma pergunta aqui também sobre desmame de droga vasoativa. Alguma evidência de qual droga sair primeiro, nora ou vaso? Essa é uma ótima pergunta, né, William? E a gente não sabe nem quando que vai entrar com a droga e qual dose, né? E aí acho que a gente sabe menos ainda quando a gente deve retirar. Os poucos estudos que avaliaram essa questão mostram que tem hipotensão rebote, eventualmente tanto com a vaso quanto com a noradrenalina. Então a gente não tem certeza dessa resposta. No NOVA, a gente ia fazer um estudo fatorial, em que a gente também randomizava o doente para qual ia tirar primeiro, mas isso se mostrou impossível, né? Não vai dar para saber. Mas no NOVA a gente está tentando também responder indiretamente essa pergunta, visto que o braço que randomiza para o uso precoce de vasopressina, primeiro desmama a noradrenalina. Então a gente está expondo o paciente o máximo de tempo possível à vasopressina, enquanto no outro grupo a gente está fazendo o contrário. Mas enfim, a resposta para a sua pergunta é não sabemos. De novo, eu acho que aqui cabe a individualização da terapia. A gente tem que querer pagar o preço menor, visto que a gente paga preço por tudo, né? Então, eventualmente, por exemplo, o paciente que é muito acidótico, os receptores beta-adrenérgicos funcionam pior num ambiente acidótico. Então, esse paciente pode ser um que vai ter mais rebote se eu tirar a vaso, né? O paciente está taquicárdico demais, eu tiraria a nora primeiro, né? Porque a taquicardia hoje a gente entende como um sinal de problema na sepse. A gente pode não saber direito se a gente deve lidar com este problema com um beta-bloqueador, mas é lógico que a gente não gosta de um paciente muito taquicárdico. Rafael Moraes está perguntando por que que a Surviving não aborda a prevenção de sequela pós-sepse? Essa é uma excelente pergunta do Rafael. E essa mesma pergunta eu fiz também no board, porque a gente não fala, né, de estratégias que fazem sentido no manejo do paciente criticamente enfermo, que pode reduzir sequelas. E a justificativa é que essas estratégias no manejo do paciente agudamente enfermo que já são tratados em outras diretrizes da sociedade americana que não se aborde, por exemplo, redução da exposição a sedativo, mobilização precoce, o próprio envolvimento do familiar, que podem ter aqui uma mediação reduzindo aqui o grau de sequelas, né, no paciente sobrevivente de sepsis, como de qualquer outra doença crítica. Então, por isso que não é abordado, não quer dizer que não seja
importante aqui, sim, a Surviving Sepsis, ela parte do ponto de vista que a gente está pegando um paciente sobrevivente com potenciais sequelas físicas, cognitivas e de saúde mental, mas também existe toda uma ciência de prevenir aqui essas sequelas através, né, da modulação do nosso paciente, modulação do tratamento do nosso paciente criticamente enfermo, né? Aproveitando e agradecendo, né, a presença aí do Rafael conosco na live. Rafael Moraes, presidente do ILAS. Então, um grande privilégio tê-lo conosco também aqui, Rafael. Então, acho que a gente está nos minutinhos finais. Queria ouvir uma mensagem final de cada um de vocês quatro, começando pela Flávia. Acho que mensagem final para o nosso público. Acho que a mensagem final é aquela que eu tentei dar ali na minha aula, dizendo que a trajetória do paciente deve ser respeitada em todos os seus momentos, né? Desde ali da abordagem na emergência, ou pelo time de resposta rápida dos nossos hospitais, fazendo aquela ressuscitação inicial, que muitas vezes não é ideal, é feita de forma meio empírica, né? E depois conosco na terapia intensiva, na fase de estabilização, tentando usar todas as ferramentas que a gente tem para garantir a melhor performance em termos de evitar hipoperfusão nesse paciente. E durante toda a estada na terapia intensiva, tudo isso que a gente abordou e que o Regis mencionou, né? Então, eu acho que esse focar na hemodinâmica é importante, mas ela está inserida num contexto. E se a gente esquecer o resto do contexto, não vai ter adiantado, nem fazer antibiótico na primeira hora e nem ter dado os 30 ml por quilo lá atrás. Luciano. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite da MIB e desculpa aí pela bagunça técnica, mas eu acho que o guideline de 2026 ele abriu um espaço importante para a gente começar a pensar num cuidado mais individualizado. Claro que o guideline ele não pode ser como um todo uma recomendação de individualização, senão ele não seria um guideline. Mas desde que Surviving foi publicada, tem sido cada vez mais demonstrado, ou pelo menos mencionado, que o guideline, embora ele seja uma diretriz, uma orientação, ele não pode substituir o bom senso clínico na avaliação do paciente à beira do leito. Então, eu estava apresentando os guidelines para o time das UTIs integradas semana passada, a Vivi estava lá, e a gente estava discutindo sobre a história dos 30 ml por quilo. E o que eu mencionei foi, de fato, se você está num lugar de alta complexidade, com você tem muita capacidade de avaliar clinicamente o seu paciente, faça uma avaliação individualizada. Mas, muitas vezes, o cenário não é tão ideal assim. Você não tem recursos, nem humanos, nem técnicos, e nesses casos, talvez valha a pena você usar o guideline, porque nestes cenários você vai ter uma maior probabilidade de benefício para o seu doente com uma menor probabilidade de dano. Então, embora o guideline seja uma linha guia, como ele mesmo diz, ele não pode substituir a sua avaliação clínica. E nesse cenário é muito importante que os profissionais de saúde treinem como avaliar, né, e como manusear adequadamente o paciente séptico, além do que está falado na Survive Sepsis Campaign. Obrigado. Obrigada, Lu. Marcelo. Oi, inicialmente, obrigado aí pelo convite, gente, o convite. É sempre interessante participar de discussões como essas e eu acho que o que o Luciano colocou é muito importante. O guideline já diz, é um guia, né? É um guia para você tentar achar um norte. Ele nunca deve estar acima do seu julgamento clínico. O Surviving coloca isso, a customização realmente e individualização das terapêuticas e estratégias, né? Porque existem estratégias diferentes. Quando a gente fala principalmente em patógenos, nós temos que ver que as realidades são diferentes por países, né? A multiresistência é diferente por países e a pressão seletiva é diferente por países. O acesso antimicrobiano, às vezes, ele não é adequado. Você usa uma cefalosporina de quarta geração, às vezes está disponível no meu serviço, não está no seu, por exemplo. Então, a gente tem que entender dessa customização das terapias, né? E você cai na sua realidade, né? O guia é feito para isso e para você tentar padronizar algo que fica dentro do normativo. Eu acho que essa é a mensagem importante para todos. E, assim, no meu caso da infecção, é você entender bem a sua flora local. Ela é bem diferente. Às vezes, na minha flora local, eu tenho um coco existente, eu não tenho um bacilo existente. Eu tenho um tipo
de patógeno produtora de carbapenemase, não tenho, uma resistência, e isso eu tenho que entender sim, junto ao meu serviço de comissão de infecção hospitalar, para que eu consiga elaborar uma estratégia, né, da terapia, principalmente empírica. Depois guiado fica mais fácil, né, depois que você tem uma identificação microbiológica. Talvez aí esteja a grande dificuldade pelo país, né, você ter identificação microbiológica correta e você ter um bom laboratório de microbiologia. Isso é bem complicado. A gente até tentou uma vez fazer isso na Anvisa, um guia, né, para a utilização de ventilação mecânica em pacientes com patógeno de resistência no país. A multiplicidade de opiniões foi bem grande. Tá? Ou seja, você tem que entender a tua realidade e você customizar a tua terapia. Obrigado mais uma Obrigada, vez. Marcelo. Regis? O que eu gostei bastante do guideline de 2026 é o fato dele se preocupar não apenas com o que, mas como. Ele traz bastante dica que é bastante útil. Eu vou confessar que foi a parte que eu mais gostei de ler do como implementar aquelas recomendações e quando a gente chegava num ponto de total incerteza, inclusive tem pequenos surveys do que os painelistas fazem na prática. Então, essa parte está muito interessante. Eu acho que é uma preocupação do como. A gente sabe que existe um grande gap entre tu ter uma recomendação baseada em evidência e tu ter essa recomendação implementada na prática. Então, vale a pena dar uma lida no guideline para conferir esses pontos de implementação. E eu espero que a próxima edição traga bons estudos, ensaios clínicos randomizados, que a gente tenha, pelo menos chegue ali em alguma uma que outra recomendação com uma moderada qualidade de evidência aí para a parte aí de desfechos de longo prazo, de metas de cuidado, de transição de cuidado. A gente sabe que é difícil fazer estudos nessa temática, porque geralmente envolve intervenções complexas, mas a gente está vendo cada vez mais aí que a gente tem um compromisso aí de devolver esse paciente para a sociedade. Então, fica aí um apelo aos pesquisadores, e no Brasil temos ótimos pesquisadores para a gente gerar dado aí sobre a recuperação do paciente pós-sepse também. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, então, mais uma vez, obrigada a todos. A gente teria aí horas ainda de discussão. A gente vai responder as perguntas que ficaram, a gente responde aqui para vocês no chat. E essa aula vai ficar disponível, esse Amib no ar vai estar no YouTube, tá? Então, no canal da Amib, vocês podem assistir. Agradecer a quase 200 pessoas que estiveram conosco nessa noite e um grande abraço a todos. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Boa Tchau. noite, Boa abraço, noite. pessoal. Boa noite.